Tudo bem, meus queridos alunos? Hoje nós vamos tratar do darwinismo social e a relação do darwinismo com o nazismo, fascismo e também o organicismo. Primeira coisa é importante a gente dizer o que é o darwinismo. O darwinismo social não é uma criação do Darwin, do Charles Darwin. O Darwin criou propriamente a sua teoria, que é o darwinismo, uma seleção natural ligada ao ramo de ancestralidade, na qual ele vai dizer que algumas espécies que melhor se adaptaram ao meio acabavam por progredir, por desenvolver, e era natural que essas que se adaptassem eliminassem as outras espécies, né? Essa teoria do Darwin criou força depois que ele passou alguns anos viajando ao redor do mundo no navio HMS Beagle, e ele começa a viagem em 1831 e termina em 1836. Ele realizou aí diversas observações a respeito da fauna, da flora, e aí ele percebeu que os organismos vivos modificavam-se através do tempo, né? Foi essa a grande descoberta do Darwin. Em 1838, o Darwin leu o trabalho de Thomas Malthus, que já tinha um trabalho parecido, né, relacionado também com a relação do aumento da população humana e a fome. Né? O Malthus dizia que a população crescia em progressão geométrica, enquanto que os alimentos, por sua vez, cresciam em progressão aritmética. E é exatamente, segundo essa teoria do Thomas Malthus, uma das razões aí para a fome, não é? Que crescia no mundo e, portanto, eliminavam espécies por falta de alimentação. O Darwin, então, concluiu, olha, nas outras populações de seres vivos, que o tamanho populacional não aumentava como acontecia com os humanos. Então, ele se despertou a partir daí para falar, olha, por que isso acontece, né? O meio, então, impunha, né, um limite para esse crescimento populacional, e aí foi atrás disso que o Darwin resolveu pesquisar, né? Chegou aí a, a conceitos importantes que a gente utiliza também no darwinismo social. Então, o termo cunhado pelo Darwin como luta pela existência e sobrevivência do mais capaz foram termos que o Darwin utilizou para mostrar para a humanidade, para a comunidade científica britânica, que, na verdade, aquelas espécies que na luta pela sobrevivência acabavam se adaptando melhor ao meio, elas progrediam, elas cresciam. E era natural que elas então eliminassem as outras que não estavam aptas, que não se adaptaram tão bem a esse meio e aos desafios do meio, né? Então, os indivíduos com características menos vantajosas não sobreviviam às pressões do meio, às pressões do ambiente, e, consequentemente, não se reproduziam e morriam, acabavam se extinguindo. Dessa forma, então, com o tempo, olha, os indivíduos com essas características acabavam por desaparecer, né? Então surgiu aí o conceito de seleção natural, no qual apenas o organismo mais apto, aquele que melhor se adaptou ao meio, vai sendo selecionado pelo meio e transmite essas características mais favoráveis aos seus descendentes, né? E com isso explica então a permanência de algumas espécies como dominantes e como que algumas outras acabaram por ser eliminadas ao longo do tempo. Então está aí uma gravura que representa bem, né? As girafas com pescoços maiores, olha, acabavam conseguindo alimentação, e aquelas que não tinham pescoço mais alto, em razão também da adaptação do meio, as árvores com os caules, né, com o tronco mais alto, aquelas espécies, as girafas, né, com pescoço menores, elas acabavam por não conseguir alimentação e morriam. O Darwin, então, com o passar dos séculos, né, a seleção natural elimina essas espécies antigas, produz novas. O ser humano é uma prova disso, né? Na pré-história, antes aí no período dos dinossauros, nós não tínhamos os seres humanos, né? Então vai mostrando que algumas espécies acabam por surgir e elas vão permanecendo porque vão se adaptando melhor a esse meio. E algumas outras acabaram por ser eliminadas, entre elas os próprios dinossauros, né? Hoje, então, sobrevivem poucas espécies que habitavam a Terra em milhões de anos atrás, né?
Aparecem outras como seres humanos, assim, os homens seriam resultado dessa seleção natural também. É essa a explicação da teoria evolucionista do Darwin, que se opõe à teoria criacionista, agora ressuscitada aí por membros do governo, né, brasileiro e algumas pessoas têm essa teoria como correta, né? Assim como a da Terra plana. O darwinismo, então, ele ajudou a acabar com a prática de ter a Bíblia como a única inspiradora ou a única referência em questões científicas, né? Como não se tinha livros ligados ao processo científico e tecnológico, a Bíblia era a única explicação, era a única fonte de consulta para boa parte das dúvidas que os seres humanos tinham. Então, a partir daí da evolução das espécies, né, do Darwin, esse livro passa a ser uma referência científica e começa, então, a ocupar, tomar um lugar, né, dado a ele pela ciência e descartando, então, de certo modo, a Bíblia como a única inspiração, o único livro de consulta histórica, científica e religiosa, né? A teoria, então, da evolução tiraria dos homens o privilégio de terem sido uma criação especial de Deus, né? Ou seja, essa teoria criacionista, então, é contestada pela teoria evolucionista do Charles Darwin, tá bom? E aí, como é que surgiu, então, o darwinismo social? Bom, o darwinismo social, entre os séculos 19 e 18, ele surge, o filósofo inglês Herbert Spencer, que morreu aí no início do século 20. Antes de Darwin, ele já tinha pensado sobre essa teoria da evolução. Esses pensadores sociais, né, e como Herbert Spencer, eles vão começar a usar essa teoria da evolução e a teoria do Darwin para explicar as questões e as problemáticas sociais, políticas e econômicas. Então, expressões como luta pela existência e sobrevivência do mais capaz foram tomadas do Darwin para justificar o individualismo econômico, o progresso econômico, o desenvolvimento do capitalismo, como que alguns empresários se tornavam ricos, né, e como que algumas nações se tornaram desenvolvidas e ricas e fortes, em detrimento de espécies, de raças, de etnias, de empresários e de grupos que não tiveram a mesma sorte, portanto, era natural que pudessem ser, entre aspas, eliminados. Então, o darwinismo ele trabalha nitidamente com a concepção de individualismo, de superioridade de uns em prejuízo de outros. E é exatamente nessa explicação da superioridade de uns que vai se explicar ou justificar a ideia de que esses uns, né, bem adaptados e superiores e fortes possam então dominar, explorar, matar, dizimar os menos preparados, né? É exatamente aí o termo darwinismo social ele foi buscar nessa premissa de que algumas sociedades eram superiores às outras, entre elas, principalmente a nação europeia, que se colocava no centro do mundo, né? Os mapas aí no século XIX e início do século XX traziam a Europa no centro do mundo. Todos os mapas mostravam a Europa no centro do mundo e ela seria, então, a grande fonte inspiradora de ciência, de inteligência, de racionalidade, e que, portanto, era nítido e natural, entre aspas, que a Europa pudesse dominar o resto do mundo, né? Nessa condição, então, olha, os que sobressaíssem física e intelectualmente devem acabar, né, por serem os governantes, os dominantes, os superiores, aqueles que acabam assumindo aí a dianteira de todo mundo, né, de todo o progresso econômico, científico, intelectual. Por outro lado, as menos aptas deixariam de existir. Era natural que elas fossem eliminadas, porque na linha evolutiva não conseguiam se adaptar ao meio, tal qual aquela girafa que tinha o pescoço mais curto e que não conseguia pegar a alimentação nas árvores mais altas, né? Assim como elas seriam eliminadas por aquelas de pescoço mais longo, era natural que as nações ricas e mais preparadas e bem adaptadas ao meio pudessem eliminar aquelas que não se adaptaram bem, né? Então, assim, elas entrariam em extinção, acompanhando o princípio da seleção natural da teoria do Darwin, né? O darwinismo social, olha, segundo esses pensadores do darwinismo social, os empresários bem-sucedidos ou
aqueles industriais bem-sucedidos, eles estavam apenas demonstrando a sua vocação para o trabalho, demonstrando a sua aptidão, a sua capacidade, né, para o mundo dos negócios e do trabalho, e, portanto, era natural que eles pudessem acumular riqueza, era natural que eles se tornassem ricos, era natural que eles pudessem eliminar os outros mais fracos, que não conseguiram se adaptar bem e que não conseguiram ter força evolutiva no mercado e no sistema capitalista, né? Era assim que se justificava. E ainda hoje a gente escuta muito essa mesma noção, né? Então, os que fracassavam estavam simplesmente demonstrando a sua fraqueza, demonstrando a sua incapacidade na luta pela existência. O darwinismo, então, fortalecia o racismo, fortalecia um discurso de superioridade racial, portanto, racismo, o imperialismo, justificava o imperialismo, justificava nacionalismo, justificava militarismo, e é por isso que o darwinismo social vai estar conjugado com discursos como organicismo radical, fascismo e, principalmente, o nazismo. Aliás, o nazismo do Hitler tem como concepção básica, premissa básica, a ideia da raça ariana ser superior, que é exatamente a superioridade racial que dizia, que o Hitler dizia e utilizava, que o povo germânico seria aquele dominante, aquele que naturalmente nasceu para dominar o resto do mundo, né? Então tá aí uma explicação fixa na ideia do nazismo, também conjugado com o darwinismo social, né? Este pensamento do darwinismo social insistia que as nações e as raças estavam empenhadas numa luta pela sobrevivência, numa luta para se manterem dominantes e, portanto, somente os mais fortes sobreviveriam. Assim como explicavam que somente os empresários bem-sucedidos sobreviveriam. Era natural que eles dominassem e que extinguisse os mais fraquinhos, aqueles que não demonstravam essa mesma aptidão, né? Os defensores do darwinismo social, então, dividiam a humanidade em raças superiores e raças inferiores. É por isso que se justifica no imperialismo, no colonialismo europeu, a ideia de que o índio era sub-raça, o mestiço era sub-raça, o caboclo, o cafuso era sub-raça. É por isso que se justificou a dizimação de índios como astecas, maias, incas, né? É por isso que na ação da colonização os negros africanos foram escravizados. Então, quer dizer, todo esse discurso dominante, gente, acabou por justificar a superioridade de uma nação, a superioridade de uma raça em detrimento de outra. Quando a gente lê, por exemplo, livros aí como Cortiço, do Luiz de Azevedo, ou Sertões, do Euclides da Cunha, fica nítido a maneira como esses dois autores, formados dentro dessa concepção do positivismo, né, e do darwinismo social, eles tratavam pessoas simples, pessoas do morro, pessoas das comunidades, ou mesmo os caboclos do interior do Brasil como sertanejos, como chucros, né, como não evoluídos, como raças inferiores, né? Então, o darwinismo acabou por justificar toda a força colonizadora europeia, justificar que a Europa podia dominar e explorar o resto do mundo. Por quê? Porque ela era superior, né? Essa teoria teve consequências revolucionárias na área científica, né? Desafiando crenças religiosas, o número fixo de espécies havia sido criado instantaneamente há cerca de 6.000 anos. Pensadores usavam dessas conclusões do darwinismo a ordem social, explicando aquilo que o positivismo também defendia, né? A consolidação da ordem pública, né? A explicação de problemas sociais como comuns. O positivismo, vocês lembram muito bem na aula do positivismo que nós tivemos, o positivismo justificava, olha, como é que todo mundo pode estudar? Como é que todo mundo pode ter uma vida melhor? Quem que vai fazer o serviço ruim? Quem que vai fazer a faxina? Quem que vai lavar a caixa de gordura? Quem que vai lavar o vaso sanitário? Então é natural que tenham pobres, é natural que tenham aqueles que não estudaram ou não se desenvolveram, para que eles possam ocupar o subemprego, enquanto que aqueles que são aptos, os que são fortes, os que são inteligentes, os que são superiores, né, é natural que fiquem ricos e que se desenvolvam. Então, está aí uma explicação extremamente preconceituosa e individualista que reforça os conceitos do nazismo e do fascismo, de nacionalismo, a ideia de ter um país só para eles, a ideia de cultuar, né,
a superioridade econômica ou racial de alguns, né, o preconceito que se nutre em relação a outras raças, a ideia que se construiu do pensamento do judeu e dos judeus como um todo, através do nazismo, a de índios, dos negros, né, de ciganos. Então, o darwinismo social, gente, conjugado com o positivismo, que foi utilizado como modelo político e econômico de muitas nações, ele dizimou bastante o ódio, diferenças, né, sociais, raciais, e uma justificativa para que uns pudessem dominar e explorar os outros. Então, na luta pela existência, a sobrevivência do mais capaz justificava todo o individualismo econômico de alguns em detrimento e prejuízo, inclusive da vida, né, de muitos povos, como, por exemplo, maias, incas, astecas, os negros, o próprio índio no Brasil, né, o Yanomami, o avacanoeiro, os tupi-guaranis, né, esses índios foram dizimados, ou boa parte deles tem hoje uma representação muito pequena, né, em termos populacional. Praticamente sumiram também do mapa. O darwinismo, então, fortalecia essa ideia de imperialismo, como eu já disse, o racismo muito forte, o nacionalismo e o militarismo. Então, você pode ver que o positivismo já tem, né, já estava ligado duramente ao militarismo. Quem proclama a República no Brasil eram militares. Quem realiza a reforma educacional no Brasil é militar, major aí do Exército, né, que o Benjamin Constant. Então, quer dizer, a ideia de militarismo, a ideia de nacionalismo, a ideia do imperialismo, de superioridade de uns em prejuízo de outros, de domínio dos bem aptos, dos bem preparados em prejuízo dos menos preparados, isso é uma concepção forte do positivismo e do darwinismo, porque passaram a usar o darwinismo social para explicar que somente os mais fortes merecem viver, né? Então, dividiu a humanidade em raças superiores e raças inferiores. E a partir daí toda a concepção de riqueza, de domínio e de exploração, como a Europa fez com o mundo em relação, né, o mundo como um todo. Aí surge a ideia de eugenia, né, que é essa prática da eugenia, de você modificar geneticamente, de mostrar as qualidades intelectuais, estabelecer estatisticamente uma estrita hereditariedade, né, de gênios, né, de pessoas que nasciam superdotadas, ou de você modificar geneticamente alguns para que fossem, né, evoluídos, para que tivessem condições de resultados melhores do que os outros, né? Nós vamos ter, por exemplo, o filme Gattaca, né, que é a experiência genética que demonstra isso para a gente. Eu sou fascinado por esse filme, adoro, apesar de ser um filme da década de 90 aí, mas um filme que explica muito bem a questão da eugenia, da superioridade numa sociedade doente, entre aspas, né, do ponto de vista da genética e da superioridade de uns em detrimento de outros. O Francis Galton, primo do Darwin, foi o primeiro teórico a usar o eugenismo. Ele é um dos responsáveis por aquela criação, né, que a gente estuda do fardo do homem branco, que os filhos da Europa, os filhos, né, dos americanos, aqueles brancos, o fardo do branco era de colonizar, era de domesticar o restante do mundo, né, porque a raça ariana, ou a raça branca, era superior e cabia então a eles. O fardo do homem branco era civilizar o negro, o índio, o mestiço, o cafuzo, o mameluco, né? Isso é uma doutrina criada pelo Francis Galton, né? Essa doutrina, então, era extremamente hostil à reprodução dos pobres, tinham a ideia de que os pobres eram indolentes e perigosos, tinham a ideia de que os homens superiores tinham que domesticar, tinham que colocar no lugar deles, entre aspas, né, os pobres, os chucros, os negros. Daí a explicação, né, de que os negros que fugiam eram indolentes, eram perigosos, não se podia confiar. Então, muito, né, drasticamente o darwinismo esparramou e disseminou ódio, disseminou individualismo, disseminou preconceito como um todo, né, em relação à sobrevivência e à convivência humana. Né? O eugenismo, nessa tentativa de solucionar, de selecionar artificialmente novas gerações humanas, ele desenvolvia, então, a ideia do super-homem, aquele que estava acima do bem e do mal, aquele que não tinha defeito, aquele que era forte, né? Aquele que seria imbatível. Então, surge a ideia e a recomendação de medidas institucionais de intervenção corretora, né?
mexer geneticamente, né, que compensava corretora e compensadora na genética humana, como finalidade restaurar a qualidade biológica, restaurar o gene, a superioridade, né, da raça, sobretudo dos mais ricos, né, europeia e americana ou estadunidense, né, desse grupo aí que defendiam, seguindo a ótica, né, dos darwinistas sociais, a superioridade ou a criação artificial aplicada aos seus membros, né? Aí nós vamos ver uma ligação dos super-heróis com a eugenia e o nazismo, é interessante essa parte, né? Primeiro é o super-homem, acabei de dizer do super-homem, né? O motor de reação é o que se explica a criação do super-homem, né? Quando surgiu, então, na década de 1930, o super-homem, se pensava no melhor que qualquer ser humano, o homem acima do bem e do mal, né? Uma criação do motor de reação também fez com que muitas pessoas imaginassem poder criar esse super-homem, né, que podia voar, que era imbatível, que torcia o aço, né? Da mesma forma que veio o herói, né, o Superman à Terra, acreditavam que era questão de tempo para que o homem também pudesse voar rapidamente através da tecnologia do motor de reação. Segundo, Capitão América, né, extremamente ligado à ideia de eugenia. Por quê, gente? Porque como o nazismo na década de 40 cresceu no processo de eugenia, modificação genética, uma explicação de raça ariana como superior, os Estados Unidos, então, na década de 40, 1940, criou, então, o Capitão América, aperfeiçoando a raça, né, essa ideia da raça americana. Então, ainda que o Capitão América tenha essa ideia, né, de liberdade como lema, na verdade, ele é resultado do melhoramento genético, né, de técnicas biológicas usadas pela sociedade americana, estadunidense. Então, o Capitão América surgiu como reação para provocar os nazistas em relação a essa superioridade, que era fácil também dos Estados Unidos desenvolver um homem superior, daí o Capitão América, né? O Hulk está ligado à questão da radioatividade, né? Eu, particularmente, até estou usando aqui uma camisa do Hulk para homenagear essa aula de hoje, né? Então, na Guerra Fria, o Hulk surgiu representando o medo constante dessa radiação e daquilo que a radiação podia provocar aos seres humanos no ataque nuclear, né, por parte do inimigo. Então, os poderes do Hulk eram resultados dessa explosão, mostrando o que acontece quando uma tecnologia é mal utilizada. E daí demonizando a ideia, né, do mundo comunista, do mundo socialista, da União Soviética, né? Aconteceu algo aí parecido com o Demolidor, né, que graças a esses materiais radiativos, ele ficou cego. Ainda que ele tenha adquirido, né, uma habilidade sensorial depois da cegueira, da percepção das coisas, mas ainda assim demonstra que o mau uso da tecnologia, o mau uso dessa radiação, ou a radiação em mãos erradas poderia ser destrutiva, já criando ideologicamente um medo em relação ao mundo comunista, né, ao mundo socialista. Os microchips, centralizados na ideia do homem-formiga, né, o pequeno, minúsculo, que pudesse entrar dentro das engrenagens, entrar pelo buraco da tomada, como a gente assistia aí nos desenhos do Homem-Formiga, na década de 60, então, os microchips representariam a tecnologia do futuro. Os computadores eram cada vez mais utilizados e podiam trazer vida melhor, né? Quanto menor, melhor, para poder transitar pelas placas, transitar por interior, né, das grandes engrenagens. E aí a Marvel percebeu esse filão aí, esse filé no mercado e desenvolveu então o Homem-Formiga, funciona como circuitos integrados, bem forte, mas de tamanho inferior, representando aí a questão dos microchips que também estiveram muito presentes na Guerra Fria. E o Splincy, genético, o monstro do pântano, também um personagem simbólico, né? Teoria da biologia, ficou conhecida em 1974, perto aí de quando eu nasci, né? A Marvel então imaginou uma série de moléculas que se reconstrói de diferentes maneiras. Essa inspiração levou à criação do monstro do pântano. Interessante é perceber como a natureza também, olha, pode dotar as plantas de inteligência, as plantas de repercussão, e como o uso dessa genética biológica ou dessa
desse conhecimento biológico, inclusive da natureza, poderia estar a serviço, né, da humanidade em prol do capitalismo, em prol da superioridade humana de alguns em detrimento de outros. Tá certo, gente? Bom, chegamos aí ao final da nossa aula. Foi um prazer falar com vocês sobre esse tema, é um tema que eu gosto muito, apesar de reconhecer nele alguns problemas em relação à nossa convivência de hoje, em razão do preconceito, do nacionalismo, né, do fascismo e do nazismo, que utilizam desses discursos do darwinismo para praticar o mal, para, né, desenvolver preconceitos e intolerâncias em geral. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tudo de bom.